Opa pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Wesley, faço parte da equipe que vai falar sobre visualização de dados. A equipe é composta por mim, o Ebson, Clesson, Davi, Tomás e Ives. E, bom, a gente sabe que visualização de dados ganhou bastante notoriedade nos últimos tempos, especialmente devido ao advento de termos como ciência de dados e outras áreas correlatas. Mas, voltando para o início, o que de fato é visualização de dados? Bom, uma definição simples é que visualização de dados consiste na representação gráfica de informações e dados. Essa definição, apesar de simples, ela carrega consigo um pouco de ambiguidade, e essa ambiguidade atrapalha quando a gente vai pensar na história da visualização de dados. Porque o que são informações, o que são dados, qual a definição precisa de representação gráfica? Será que um desenho é uma representação gráfica de uma informação que eu imaginei no meu cérebro? Bom, essa é uma boa discussão, mas de maneira mais objetiva, a gente costuma dizer que a primeira representação gráfica da história de informações e dados foi esse mapa da cidade de Konya, na Turquia, que foi feito em 6200 a.C. E o mapa basicamente consegue representar uma estrutura complexa de uma cidade de uma maneira simples, em um espaço reduzido. E a gente sabe que os mapas tiveram grande importância na história da humanidade. Não dá para pensar a humanidade sem falar de cartografia. Um bom exemplo é o Mapa Mundi de Mercator, que foi essencial na fase da colonização por volta do ano de 1500. Esse tipo de cartografia foi essencial para que as grandes navegações ocorressem e a história do mundo fosse mudada completamente. Mas não só de cartografia vive a visualização de dados, e a gente tem esse exemplo aqui dos chamados quipos, que foram utilizados por diversas civilizações ao longo do mundo, mas a civilização Inca trouxe para eles uma tarefa bastante complexa, que era organizar o sistema tributário, já que na época obviamente não existiam softwares, então como uma civilização grande e complexa como a Inca iria organizar de maneira simples o sistema tributário, e foi a partir de linhas e nós que eles conseguiram facilitar o entendimento e a organização desse setor. No nosso dia a dia, a visualização de dados sempre esteve presente, apesar da gente não ter percebido. Em um exemplo como esse, da previsão do tempo, a gente consegue visualizar de maneira simples como está o clima em diversas partes do país a partir de uma representação gráfica. Falando agora de algo mais distante, algo mais específico, as ações na bolsa. Todos os traders basicamente passam um dia olhando gráficos, e esses gráficos representam ao longo do tempo, representam a série histórica do comportamento dessa ação. Mais engraçado ainda é que a gente aprendeu visualização de dados ainda no ensino fundamental, quando a gente desenhou nossa primeira função linear. Tratando os pontos como um conjunto de dados, o que a gente está fazendo no fim é representando ele de uma maneira mais simples. Ao invés de a gente ter que ler todos os pontos, a gente consegue olhar para um plano cartesiano e entender de maneira simplificada o comportamento da função. Então, fica claro a partir desses exemplos que a humanidade sempre usou a visualização de dados para facilitar ou potencializar o entendimento de informações complexas. Aqui está um exemplo muito claro disso, que é o famoso quarteto de Anscombe, que basicamente a gente tem 4 datasets completamente diferentes, como vocês podem ver aqui, mas que as propriedades principais deles são completamente iguais. Média, variância do x, variância do y, média do x, média do y, correlação, a regressão linear é a mesma. Porém, quando a gente visualiza esses dados, a gente vê que eles têm um comportamento completamente diferente. Um outro trabalho muito relevante nesse sentido é o trabalho de Cleveland McCreel, de 1984, que basicamente delimitou e estudou sobre como a gente percebe as representações gráficas. A gente sabe agora que cores são muito pouco acuradas quando a gente vai representar alguma coisa, mas posição, comprimento, inclinação são formas muito mais precisas de representar alguma coisa de maneira gráfica. Hoje a gente tem uma infinidade de plataformas para a criação de visualização de dados, sejam elas mais complexas, mais robustas, mais personalizáveis, como Matplotlib, ggplot, Seaborn, Plot ou Altair, que são bibliotecas de linguagem de programação como Python e R, que você utiliza ela, você programa seu código e consegue trazer uma grande taxa de personalização, fazer gráficos altamente específicos. Mas a gente também tem plataformas um pouco mais gerais, com alguns gráficos pré-definidos, como Excel, Tableau, Power BI, ou até algumas plataformas que fogem um pouco do escopo tradicionais,
como o P5.js, o Processing, que são plataformas de visualização mais generalistas, tanto para JavaScript quanto para Python, e, por exemplo, o Ocad, que facilita bastante o trabalho cartográfico, que foi um pouco que a gente falou hoje. Então, esse grupo de ferramentas, a gente pode definir o primeiro como the good, o segundo como the bad e o último como the ugly, por ser um pouco diferente do escopo tradicional. E aqui a gente vai falar um pouco mais específico de três dessas ferramentas, que é o Plotly, o Excel e o Processing. Então, vamos lá. Bem, agora iremos falar sobre o Plotly. Plotly é uma biblioteca de visualização de dados para Python, JavaScript e R. Aqui nessa apresentação, trataremos do Plotly principalmente para Python, já que é a linguagem que o nosso grupo possui mais afinidade. Python não é essencialmente uma linguagem feita para a visualização de dados, mas graças aos esforços da comunidade, existem diversas bibliotecas que facilitam esse tipo de trabalho. Um dos exemplos já citados é o Matplotlib, que permite a criação de gráficos simples, mas de forma rápida, e o Seaborn, que deixa os gráficos mais atraentes. Plotly essencialmente permite a criação de gráficos atraentes, complexos e, se destacando das outras bibliotecas, permite a criação de gráficos interativos. Tudo isso com poucas linhas de código. Além disso, é possível criar dashboards unicamente com o uso de Plotly. Também tem a integração do Plotly com SQL, que é um feature importante. Enfim, a quantidade gigantesca de visualizações disponíveis, mais a capacidade de customização torna o Plotly mandatório em qualquer projeto de visualização de dados. Aqui temos dois exemplos de visualização. Temos uma foto, uma imagem alterada para mostrar os contornos, os traços da figura, no caso do homem junto ao tripé. E a segunda visualização é um stemming terrain, que é basicamente um mapa que mostra a vegetação, junto a um mapa de calor que mostra a densidade dos pontos. Para, para utilizar o Plotly, é essencialmente rodar essa linha de código no terminal e já está pronto para o uso em qualquer ambiente de programação. Pode ser o Jupyter, pode ser o Jupyter Notebook, pode ser o PyCharm também. Se for para outras linguagens, o RStudio, Visual Studio Code, enfim. As possibilidades são imensas. Além de gráficos complexos, vale salientar que o Plotly também permite visualizações simples, como gráfico de barra, gráfico de pizza, scatterplot, histogramas, coisas que podem ser facilmente criadas com o Matplotlib. Mas aqui o Plotly permite, como já citei, a criação dessas visualizações de forma interativa e altamente customizável. Bem, agora que Davi explicou um pouquinho do que é o Plotly, eu vou mostrar um pouquinho de como ele funciona na prática. Eu estou aqui num Colab e vou começar importando aqui os dois principais módulos dele, que são o Plotly Express e o GraphObjects. O primeiro aqui é um módulo de alto nível que permite gerar visualizações com basicamente uma linha de código. Já o GraphObjects nos permite criar visualizações mais complexas e específicas. Aqui, só para exemplificar essa diferença entre eles, temos a criação de um gráfico de barra utilizando o Express, bastante simples, apenas a chamada de um método. Já aqui no GraphObject podemos ver que dá um pouquinho mais de trabalho, temos que começar instanciando a figura e depois atualizando os layouts e os componentes dessa figura para assim gerar a mesma visualização do que com o Express. Agora falando um pouquinho da parte diferencial, né, do Plotly em relação a outras bibliotecas como o Seaborn e o Matplotlib, que é a questão da interação
Podemos, por exemplo, aqui nesse gráfico dar um zoom em alguma parte específica para visualizar melhor, ou então mover o gráfico, ou então podemos, eu quero ver apenas esse ano específico aqui, então só selecionar ele, ou se não, eu quero comparar com algum ano aqui, e com apenas um clique podemos ter essa comparação de forma fácil e rápida, o que em outras bibliotecas ia ter que ter a necessidade de criar outro plot. E também temos aqui, né, a questão do hover, que quando passamos o mouse aqui em cima, temos algumas informações do ponto em questão, né, que está sendo visualizado. Outro recurso do Plotly, né, é a criação de botões interativos. Por exemplo, temos aqui um heatmap e podemos rapidamente modificá-lo aqui para uma visualização 3D, que também pode ser movida, rodada aqui. E também outro recurso relacionado a isso, né? Podemos aqui um slider, né? Que podemos ir alterando os anos e vendo as diferenças de cada ano. E assim como no gráfico de cima de linha, né? Podemos selecionar apenas um dos continentes, comparar dois. E é isso. Para mais informações de gráficos, de como escrever os códigos, você pode vir aqui na documentação do Plotly, que é bem completa. Temos aqui os vários tipos de gráficos. E é isso. Bom, o foco da minha apresentação vai ser justamente o Microsoft Excel. Ele faz parte do pacote Office da Microsoft, que é o Microsoft 365. Em relação à instalação dele, você tem que ou ter assinatura ou baixar gratuitamente por um mês. E você vem aqui no site da Microsoft, faz o login. E aí, a partir disso, você faz o seu registro, bota o seu método de pagamento, que ele exige fazer o teste grátis. Caso deseje continuar, é uma taxa de 449 por ano para continuar fazendo a utilização do software. Eu diria que a parte mais importante do Excel é justamente a parte de home. Aqui você vai conseguir fazer a maioria das suas funções. Ah, Você pode mudar a fonte, aumentar, diminuir, mudar a cor, coloração, formatação de células. E aí você tem já uma visualização básica dos dados que são dispostos aqui. Isso daqui é uma base de dados ah, de um curso de treinamento, mas ele já exemplifica bem o que o Excel pode fazer. Você pode ver isso, os dados em forma de planilha, como também em forma de tabela. E os que vêm em forma de planilha também podem ser facilmente ordenados em forma de tabela. Ahn, Bom, o Excel, ele por si só, ele já é uma ferramenta de visualização de dados e ele é muito utilizado em empresas para uma parte mais técnica, uma parte mais simples, visto que com o treinamento de algo que é no code, basicamente, e utilizado há um certo tempo já no âmbito profissional, ele pode ser de fácil uso e trazer informações muito importantes. Ele por si só, é, de você conseguir organizar as informações de uma forma padronizada e em forma de planilha, ele já se torna uma ferramenta muito importante de visualização de dados e aí você consegue mostrar para numa reunião, para o chefe ou em um relatório, o que foi achado e o que não foi. Porém, ele também tem algumas ferramentas a mais de visualização. A mais importante, ao meu ver, é a questão das pivot tables. Você seleciona a, a tabela, claro que você pode ter ou não a tabela. Lembrando que tabela é diferente da planilha no Excel. Você tem que configurar ela em forma de tabela para conseguir fazer algo do tipo. E aí, eventualmente, ele cria uma nova planilha. E aí você vai escolher de que forma que ela vai ser disposta. Bom,
E aí você vai escolher as colunas, né? Vamos aqui, eu quero por, deixa eu ver aqui, por mês. E eu quero ver o custo por mês. Bom, aqui já dá pra ver que ele faz intuitivamente. Ele pegou cada mês e botou o total que foi gasto por mês, justamente aqui, que é essa planilha de BIOS, por exemplo, que eu peguei como exemplo para usar. E ele pegou, por exemplo, esse daqui é janeiro, esse aqui é janeiro, somou tudo automático. E aí gera outra planilha, de uma forma muito mais fácil e que tem visualização de dados nela, né? E você consegue personalizar. Você consegue, por exemplo, colocar nas colunas cada comprador. Quanto cada comprador gastou em cada mês. E tem um somatório também. Ou seja, quanto mais você adiciona, mais personalizado ele fica. Vamos dizer, o que cada comprador gastou com cada item. Que aqui, no caso, cada item está discernido por ID. Ele mostra também. Outra ferramenta também do Excel, que é muito importante, são a questão dos gráficos. Por exemplo, quero transformar isso aqui tudo numa visualização na base dos gráficos. Voltando aqui na parte da visualização ou parte de gráficos, isso daqui eu já estou me baseando na Pivot Table, claro. Você pode selecionar aqui e aí você vem em inserir. E, por exemplo, eu posso fazer um gráfico. Vamos botar um 3D aqui, onde cada comprador vai ter o seu gasto total durante os meses, em cada mês, representado como meio que uma barra, né? E isso aqui fica bem discernido com que cada mês gastou mais. Aqui, por exemplo, só de olho aqui, se fosse prestar, por exemplo, junho, foi o mês que mais se vendeu. E aí, esse tipo de visualização é bem importante, porém não avançado. Isso aqui também pode ser atrelado aos slides. O Excel é basicamente a mesma coisa do Google Sheets, né? E então ele pode ser utilizado para esse tipo de coisa. Bom, em relação aos critérios de avaliação escolhidos para classificar o Excel como DBED, a gente considerou tudo que as outras ferramentas conseguem fazer, toda a personalização que elas fazem. A gente viu que o Excel ele realmente é um pouco limitado de acordo com o que a Microsoft quer que o usuário faça. Então, eu estou usando também essa tabela aqui da Forbes como argumento para mostrar que realmente o Excel nem aparece aqui. O Power BI, por exemplo, ele está muito mais ranqueado do que o próprio Excel. E foram basicamente isso. Não tem linguagem de programação que você pode implementar no Excel. As poucas que tem são capadas. Então é isso que fez a gente colocar o Excel como a the bad option. Pessoal, eu vou apresentar para vocês um pouco sobre a ferramenta Processing. É uma ferramenta bem legal. Ela fornece para a gente 3 elementos, que é um editor de texto, um compilador e uma janela para a gente dispor elementos em alguma linguagem de programação. Para baixar é simples, eu baixei aqui a versão beta mesmo. Basta baixar, vai ser baixado um ponto .rar, vocês extraem e vai ter essa pasta aqui, esse aplicativo aqui dentro. Executando ele, a gente abre a IDE, né? O que eu vou fazer aqui e mostrar para vocês é a construção de um heatmap, utilizando dados do Goodreads, que é esse site aqui de livros, serve para ranquear livros. Os dados são esses daqui, ó. A gente tem atributos dos livros e também tem atributos de ranqueamento dados pelo usuário, né? Então, o rating do usuário e o rating médio do livro na plataforma. Então, abrir aqui. Eu já tenho aqui o aplicativo aberto. Deixa eu só abrir. Aqui, heatmap, certo? Então, como eu disse, a gente pode utilizar algumas linguagens de programação, chamado de modos aqui, ó. Eu baixei o Python e eu vi que tem como a gente utilizar, por exemplo, ferramentas de Python que meus amigos aí utilizaram durante o vídeo, vocês vão ver. Mas, para ficar diferente aqui, né, eu estou utilizando o Java
mas tem como utilizar R também e JS. Mas utilizando Java, aqui a gente define uma tabela, a gente lê os dados que a gente coletou, né? Define aqui algumas definições do plot, que são as cores de fundo, remove o stroke, né, os outlines, define a altura e largura, a resolução. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Para a nossa atividade aqui, a gente planejou utilizar essa biblioteca Plotly, por a gente achar ela intuitiva e por ser em Python, já que a maioria do pessoal tem alguma experiência com a linguagem. A gente vai estar disponibilizando para vocês esse Google Colab aqui, para se vocês quiserem rodar o notebook diretamente do browser, ou vocês podem fazer o download deles e executar localmente na máquina de vocês com o Jupyter. Se vocês executarem no Colab, a biblioteca do Plotly já vem instalada. Se for executar localmente, basta rodar essa cédula aqui. Como já foi falado na apresentação, o pip install é o que a gente geralmente utiliza para instalar bibliotecas no Python. Na seção de introdução aqui, a gente vai comentar sobre as diferenças entre o Plotly Express e o Plotly Graph Objects, outros tipos de gráficos, algumas descrições das funções e dos parâmetros que a gente utiliza, que vão ser importantes para o desenvolvimento dos exercícios que a gente passou para vocês. Falando sobre os exercícios, a gente vai dar 3 gráficos para vocês, que a gente quer que vocês olhem com bastante atenção. E aí vocês vão tentar reproduzi-los na maior fidelidade possível e responder esse checklist aqui, que é se o tipo de gráfico escolhido é de fato solicitado, se o título está presente no gráfico, se a legenda está conforme solicitado